Olá e sejam muito bem-vindos ao Linked Books. Eu sou a Cristina e este é o projeto literário que lê livros e autores que foram mencionados por outros livros e por outros autores. Hoje, o tema deste vídeo é o balanço das minhas leituras de 2024. Muito obrigada pelo vosso interesse neste vídeo. Vou aqui convosco percorrer o meu 2024 em livros usando as estatísticas do Goodreads. O Goodreads já é uma plataforma que eu utilizo há muitos anos. Ando até para abandonar essa plataforma devido às ligações que tem com a Amazon, mas ainda não encontrei nada melhor para fazer o registro. Instalei já o Fable no telemóvel porque me aconselharam. Realmente o Goodreads no telemóvel não é bom. No computador sim, mas no telemóvel é péssimo. E vou ver como é que corre com o Fable. Mas para já é o que temos, é o Goodreads. Ora então, de acordo com o que eu registrei no Goodreads, li 26 livros em 2024. Um número que é um pouco aquém do que eu costumo ler. No entanto, eu passei muito do 2024 a investir na minha saúde, na minha atividade física. Talvez tenha sido por isso que algum do tempo que eu passava a ler fosse passado mais na rua, e sabemos que o tempo não dá para tudo, portanto, foi o equilíbrio possível. E agora um pouco mais sobre esses livros que li em 2024. O Year in Books do Goodreads dá-nos algumas informações curiosas, como por exemplo o livro mais curto que li, com menor número de páginas, tinha apenas 92 páginas e chama-se Juventude, de Joseph Conrad. Joseph Conrad é um autor muitíssimo conhecido. Este conto eu não gostei assim muito, portanto dei 3 estrelas, foi uma leitura mediana. Depois, o livro mais longo, O Cego de Sevilha, de Robert Wilson, 533 páginas. Foi a primeira leitura do ano também, tem essa particularidade. Apetecia-me uma leitura mais leve, só mais para passar o tempo, e este livro realmente cumpriu. Tem uma história que me manteve cativada do início ao fim, como um bom livro de suspense, mas não foi marcante. Lembro-me que era muito complexa a história, muito pouco credível. Dei também 3 estrelas, como ao Juventude, de Joseph Conrad. Não foram leituras marcantes. Outra estatística interessante que o Goodreads me deu foi em termos da popularidade dos livros que li, e o livro mais popular, o livro que mais outros leitores colocaram nas suas estantes do Goodreads, foi o livro 1984, de George Orwell. Já vos aqui falei sobre este livro, não há dúvida que é um clássico distópico da ficção científica, mas que vai para além da ficção científica, muitíssimo conhecido, muitíssimo popular, portanto é perfeitamente normal este resultado, não me surpreendeu. Esta leitura eu dei 4 estrelas, foi uma releitura. Quando li a primeira vez foi um 5 estrelas, não é? Foi uma leitura marcante. Agora na releitura não tem, como é natural, o mesmo impacto, mas continua a ser uma leitura memorável. Depois, o livro que eu li, que menos pessoas leram ou têm nas suas estantes do Goodreads, é este livro chamado Sexta-feira, por exemplo, de um autor francês chamado Pierre Surragne. Não sei se é assim que se pronuncia. É um livro de ficção científica que eu gostei bastante, dei 4 em 5 estrelas. Foi uma leitura que eu adorei fazer e uma descoberta de um novo autor. De facto, é pouco popular, esta edição também é bem antiga. A ficção científica é um género menos popular e ficção científica de um autor francês ainda menos. Mas eu aconselho este livro, se por acaso se cruzarem com ele por aí. É um livro que retrata uma sexta-feira, como poderia ser um dia qualquer da semana em que o mundo acaba. Um evento apocalíptico acontece. E o autor descreve-nos várias pessoas muito diferentes umas das outras e como é que cada uma dessas pessoas viveu os momentos antes e o momento do apocalipse, do fim do mundo.
Eu gostei imenso deste exercício de imaginação e que concentra ali uma pequena amostra do que é a diversidade do ser humano e de como cada pessoa enfrenta o mesmo acontecimento. Foi muito interessante e foi uma maravilhosa surpresa. Eu gosto muito sempre quando leio livros que não sei nada sobre eles e que nunca ouvi falar sobre eles e depois se revelam excelentes leituras. É sempre uma experiência muito agradável para mim. No universo Goodreads, apenas outras 4 pessoas têm este livro nas suas estantes. No que respeita às estrelas que vou dando, não é? As estrelas não é ao livro. Eu já várias vezes falei sobre isso. As estrelas é a minha experiência de leitura com o livro. Eu não sou crítica literária, não tenho formação em literatura, não sei classificar livros. O que eu classifico é como é que foi a minha experiência, o que é que aquele livro provocou em mim. Então, o 3 é um livro que eu gosto, o 4 é um livro que eu gosto muito, e o 5 realmente são aqueles livros que eu dou muito poucas 5 estrelas aos livros, infelizmente, mas também porque são experiências únicas, são aqueles livros que me ensinam, que me emocionam e que me entusiasmam ao ponto de vos dizer: não, têm de ler, a vocês e a todas as pessoas que eu encontro, não têm de ler este livro porque este livro realmente vale muito a pena. Então, no ano passado, só 2 livros tiveram esse efeito em mim, mas eu já vou falar sobre isso. A minha média foi de 3,6, a maioria foi de 3, 4 estrelas. A média, como sabem, não diz grande coisa, mas a minha foi 3,6. Outro facto engraçado que quero aqui partilhar convosco é o livro que está mais bem cotado no Goodreads. O livro que eu li em 2024, mais bem cotado de todos. Não fui eu, mas de todos os leitores que o leram. E é curioso que o livro que está mais bem classificado no Goodreads foi também uma das minhas poucas 5 estrelas de 2024. Tenho muito gosto em vos mostrar aqui este livro de poesia de André de Cedeiro, A Axila de Egon Schiele. Este livro tem uma história engraçada. Eu conheci o autor, André de Cedeiro, que é uma pessoa multifacetada, é artista plástico, é dramaturgo, é poeta. Quando fui à Feira do Livro de Lisboa, em 2024, ouvi este autor a falar sobre poesia, sobre a sua poesia. Era uma conversa com uma outra escritora que também escreve poesia e eu fiquei encantada, fiquei embevecida, fiquei fã. Logo ali, sem sequer ainda ter lido nada. Eu ouvi alguns certos do livro, gostei imenso e fiquei muito curiosa e com muita vontade de ler esse autor. Então, na primeira oportunidade que eu tive, comprei o livro e tive também o privilégio de poder pedir ao autor um autógrafo. E quem me conhece sabe muito bem que eu não sou nada dessas coisas dos autógrafos, mas conhecer o André e ouvi-lo falar sobre a sua poesia fez logo qualquer coisa em mim, mexeu logo muito comigo. Ainda não tinha lido o livro todo. Quando eu li, fiquei muito, muito, muito fã. Este é um livro de poemas que reúne 4 dos trabalhos de André de Cedeiro. Poesia Reunida 2014 a 2020, são 4 os livros de poesia aqui reunidos. Os poemas dos 2 primeiros livros foram realmente aqueles que tiveram mais impacto em mim, mas todos tiveram. É uma poesia aparentemente muito simples, que pega em coisas vulgares do cotidiano, para nós leitores conseguimos ler muito bem. É simples nas palavras utilizadas e também nos contextos apresentados, que são do dia a dia, do cotidiano. Há aqui sempre uma dialética entre o mundo exterior e o mundo interior, mas de uma forma muito honesta, muito criativa, muito bonita. Penso que a maioria dos leitores podem identificar. É um livro que eu não tenho qualquer receio de vos aconselhar, mesmo que não sejam leitores assíduos de poesia, porque tenho a certeza que encontrarão aqui poemas que façam ressonância dentro de vocês, porque apesar de todos termos percursos muito diferentes, apesar de todos sermos muito diferentes, penso que o André aqui conseguiu falar de coisas que todos nós, em certas alturas da nossa vida, vivemos. Por exemplo, sentirmos-nos diferentes, sentirmos que não encaixamos,
que não pertencemos, o duvidarmos de nós próprios, enfim, isto para mim foi mais do que um livro. E se tivesse que escolher apenas um livro de 2024, seria este. Então, e para além de André de Cedeiro, quais foram os livros que eu li que também dei 5 estrelas? Ora, foram livros da tetralogia de Helena Ferrante que eu comecei a ler em 2023. Li o primeiro dessa tetralogia, A Amiga Genial, e depois li os restantes em 2024 e continuaram as 5 estrelas porque eu adorei aquela história. Helena Ferrante é uma autora muitíssimo conhecida, muito badalada. Há até um documentário disponível no Filmin sobre Helena Ferrante chamado A Febre Ferrante, portanto, foi toda uma febre dos leitores. É uma autora best-seller, é uma autora que vendeu milhões de livros e continua a conseguir manter-se no anonimato, o que para os dias de hoje é um grande feito. Sempre que um autor é muito badalado ou é best-seller, eu fico sempre um bocadinho de pé atrás, porque normalmente eu não costumo gostar desses livros. Já tenho ido nessas ondas várias vezes e costumo sempre arrepender-me. Desta vez não foi bem por causa dessa onda, foi um percurso que eu fiz sozinha, apesar de já ter ouvido falar imenso na autora Helena Ferrante, porque é impossível, não é? No mundo dos livros nunca ter ouvido falar dela. Acontece que eu vi este filme chamado L'amore molesto. É um filme italiano e eu fiquei fascinada com esse filme. Foi um filme mesmo que me tocou profundamente. E sempre que acontece uma coisa dessas, sempre que alguma coisa me fascina, eu costumo tentar saber mais e fui procurar mais informação sobre o filme. Qual é o meu espanto que descubro que aquele filme é baseado no primeiro romance de Helena Ferrante, que se chama Um Amor Incómodo ou Um Estranho Amor. Essa primeira história de Helena Ferrante foi publicada neste livro, Crónicas do Mal de Amor, que agrupa 3 romances da autora: Um Estranho Amor, Os Dias do Abandono e A Filha Obscura. Quando eu fiz essa descoberta de que aquele filme era baseado num romance de Helena Ferrante e que estava publicado pela Relógio d'Água, que, como sabem, é a minha editora preferida, eu pedi logo este livro pelo Natal. E o Pai Natal foi tão bonzinho que, para além das Crónicas do Mal de Amor, que eu ainda não li, trouxe também A Amiga Genial. Eu, em dezembro de 2023, comecei a ler A Amiga Genial, porque, como já sabia a história de Um Estranho Amor, comecei por este. Mal sabia eu que ia ficar agarrada a esta história e, claro, tive de comprar todos os outros volumes. São eles História do Novo Nome, volume 2, História de Quem Vai e de Quem Fica, volume 3, e A História da Menina Perdida, volume 4. É uma história muito interessante, muito bem contada, muito bem escrita. Parecia até que Helena Ferrante estava a contar a história da sua vida. Ainda para mais, a protagonista chama-se Helena Greco e a sua história é contada com tamanho pormenor e detalhe que eu pensei, não, para escrever assim teve que se viver isto, teve que se passar por isto. Mas é uma história de ficção. Helena Greco é a protagonista desta história ao longo destes 4 volumes e ela conta-nos a história da sua amiga. Ao mesmo tempo que conta a história da sua amiga e sendo as coisas indissociáveis uma da outra, conta a sua própria história, a história das famílias do seu bairro, a história do seu bairro e também, a partir de certa altura, o contexto social e político de Nápoles e de Itália. Individualmente, estes volumes também são todos excelentes leituras, mas não funcionam como standalone. Têm uma sequência temporal e devem ser lidos nesta sequência. Aconselho-vos também a série que está na Max disponível, apesar de ficar aquém dos livros, porque é óbvio, não cabe tudo, e nos livros nós sabemos muito mais do que aquilo que está na série, mas faz jus e está muito bem conseguida, na minha opinião. Aconselho bastante quer a série, quer o livro, mas claro, ler sempre o livro primeiro. E está assim então falado o meu 2024 em livros, assim muito, muito por alto. Desejo a
todos um feliz 2025 com muitíssimas leituras. Eu vou voltar a estabelecer a minha meta nos 50 livros. Espero, e é a minha intenção, partilhar aqui convosco todas as leituras que fizer no ano de 2025 e gostaria também, como objetivo para 2025, que o canal atingisse os 600 subscritores. Se, como eu, também já estabeleceram os vossos objetivos literários para 2025, deixem aí em baixo e se têm algum comentário acerca dos livros que eu hoje aqui vos falei, gostaria muito de saber. Um beijinho, desejo-vos um excelente 2025, cheio de leituras boas, com muita saúde, muita tranquilidade e até o próximo vídeo.